Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, para o giro de notícias desse domingo sobre o nosso Vascão. É claro que o clima tá o pior possível, né? Ainda tá sendo difícil digerir a partida de ontem, a derrota vergonhosa para o Botafogo no Engenhão por 2-0. Volto a dizer o que eu disse no pós-jogo, vergonhoso por conta da postura do Vasco dentro de campo, né? Um time que em nenhum momento procurou a vitória, um time que em nenhum momento jogou futebol. O Vasco não entrou em campo ontem, o Vasco apenas assistiu o Botafogo jogar bola, que não é a Cilefogo, né? Um time do nível tão ruim quanto o nosso, ou pior, enfim. Mas que ontem foi muito superior ao Vasco e mereceu a vitória. O Botafogo mereceu vencer, o Vasco mereceu perder. O Vasco nem entrou em campo, né? Ontem não tinha que... Se alguém tem contrato de produtividade, quem tem contrato de produtividade nesse time, pelo jogo de ontem ninguém tinha que receber nada, tinha que pagar ao Vasco, né? Pela falta de vontade, pela inércia, por tudo que não foi apresentado, né? Eu ia dizer que foi apresentado, mas na verdade por tudo que não foi apresentado na partida de ontem. Então ainda tá difícil digerir, né? O Vasco tá aí na 10ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, uma campanha vergonhosa, uma campanha assustadora, uma campanha que deixa a gente desnorteado, cara. Assim, é difícil encontrar até palavras. A gente vai aqui analisar o que disse o Lisca, né? O Lisca falou basicamente o que o torcedor do Vasco pensa também. Ali abriu o jogo, soltou o verbo de que, olha, com essa postura não sobe, desse jeito não sobe, jogando desse jeito não sobe, tem que mudar, e prometeu mudar radicalmente esse time do Vasco. Bom, mas para dar uma aliviada aqui nesse clima, vamos falar da única coisa boa desse final de semana, que é o Sub-17 do Vasco da Gama. Que time, hein? Que time gostoso de ver jogar, cara. Que time legal de ver jogar esse Sub-17 do Vasco. Parece outro esporte, né? Parece outra modalidade no Vasco esse Sub-17, porque o futebol profissional não pode nem ser chamado de futebol, né? Enfim, mas é muito bacana ver o Sub-17 do Vasco jogar. Vem aí aplicando grandes resultados, né, nas últimas semanas, nas últimas rodadas. E hoje, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Vasco enfiou 6-2 no Cruzeiro em São Januário. Um massacre. 6-2 no Cruzeiro em São Januário. Os gols do Vasco foram marcados por Andrei Santos de cabeça, Pedrão contra, 2 do Paulinho, 1 do GB e 1 do Lucas Eduardo. O Cruzeiro diminuiu com Japa e Matheus Maia, ambos de pênalti. Com esse resultado, o 6-2, o jogo da ida lá em Minas tinha sido 2-2, o Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Flamengo. Então teremos um clássico aí carioca na final do Sub-17, e essa molecada tá jogando muito. Uma pena que no futebol profissional a gente não vê nada parecido, né? Se fosse um pouquinho parecido, já seria muito diferente, né? Enfim, parabéns aí pro Sub-17 do Vasco, que vem honrando, né, a camisa do Vasco. É um time legal de ver jogar, e que pena que a gente não pode dizer a mesma coisa para o time profissional. Vamos logo mudar de assunto aqui, vamos falar de reforços, né? Porque ontem, na entrevista coletiva, o Lisca deixou claro que já está conversando, vai no mercado, vai buscar jogadores. É claro que publicamente ele não vai queimar nenhum jogador, né? Não vai falar das posições, mas a tendência é que o Vasco busque um atacante de lado de campo, busque também um camisa 10, um cara para chamar a responsabilidade de ser o armador desse time, e principalmente um volante, né? Um volante posicional. O Vasco não tem esse jogador, contratou 2 que não servem de um, que é Michel e Rômulo, que simplesmente não jogam. É inexplicável essas duas contratações. O Michel mais ainda, o Rômulo, querendo ou não, sei lá, veio pela Copa do Brasil de 2011, pelo histórico, enfim, pela identificação que tinha com o clube, mas o Michel, sem condições, veio aí, tá só recebendo do clube, não entra em campo, não joga, não é relacionado, fora de campo vacilou, enfim, uma contratação aí. Essas duas são sem explicação, né? Pode botar o Rômulo no meio também, que foi outra contratação sem explicação. Então a tendência é que o Vasco vá no mercado buscar esses 3 nomes aí para se reforçar para o Campeonato Brasileiro Série B, até porque com esse elenco, com esse time, não vai conseguir subir, e cada jogo que passa isso está mais do que provado. E nos últimos dias, o volante Hernanes, né, que rescindiu o contrato com o São Paulo, foi muito especulado no Vasco. Ele está muito próximo de assinar com o Sport, né? O destino dele deve ser realmente o Sport Recife. A gente já tinha até dado essa informação aqui, né? Que a coisa deve acontecer, ele deve ser jogador do Sport. Mas o staff do jogador confirmou que, além da sondagem do Sport,
o Hernanes também recebeu uma sondagem do Vasco, né? Não chegou a ter uma proposta, o Vasco fez uma sondagem, mas o Sport foi mais efetivo, né? O Sport apresentou ali a sua proposta, enfim, as suas condições para o jogador, e a coisa está bem avançada por Hernanes realmente ser jogador do Sport Recife nessa temporada e disputar o Campeonato Brasileiro. Você queria o Hernanes no Vasco? Bom, do jeito que o Vasco tá, né, sei lá, enfim, não sei nem o que dizer, cara, mas boa sorte para ele lá no Sport, né, vai lá pro Sport, boa sorte para ele, o Vasco tem que se reforçar, tem que buscar alguém no mercado, senão a coisa vai ficar realmente mais complicada do que já tá. Bom, e agora aqui vamos falar das falas do Lisca, né, de como o Lisca reagiu a essa derrota do Vasco, né, deu para perceber que ele não digeriu muito bem a postura do time, vai cobrar muito uma postura, vai cobrar, enfim, uma outra atitude dos jogadores nos próximos jogos, e é isso que a gente espera, né? O mínimo que a gente espera é que pelo menos a postura seja completamente diferente. Não dá para o Vasco entrar apático em campo como entrou na partida contra o Botafogo. E foi vergonhoso a atuação do Vasco, a forma como o Vasco encarou a partida foi vergonhosa. O Vasco não encarou a partida com seriedade, isso que, enfim, você não vê nenhum jogador revoltado, você não vê nenhum jogador insatisfeito com o resultado, um jogador querendo mudar aquilo. Tá todo mundo ali, meu amigo, parece que tá... Sabe quando você tá trabalhando obrigado? Você tá ali, doido pra dar 6 horas da tarde pra você ir pra casa? Tava assim ontem o time do Vasco, e enfim, uma postura dessa não pode ser aceita, né? E o Lisca falou sobre isso, inclusive falou que com essa postura, jogando desse jeito, o Vasco não sobe. Bom, Fred, é uma questão de atitude também, né? De postura, de imposição. O futebol é um jogo de muita imposição também, então nós vamos cobrar muito isso, né? Nós precisamos dar uma resposta para todos, para nós mesmos, né? Por essas situações. É uma coisa que já vem sendo corriqueira, né? Vocês mesmos estão colocando isso. Então nós vamos ter que achar essa solução o mais rápido possível, né? Porque o início de jogo é um momento importante, é um momento decisivo, e a gente não pode sair atrás, né? Como a gente saiu contra o São Paulo cedo, com 8 minutos, hoje com 3 minutos, isso muda muito a parte de estratégia, facilita para o adversário, principalmente em confiança, em posicionamento mais defensivo, principalmente hoje, né? Jogando em transição, o Botafogo baixou bem o bloco, simplificou bem as ações defensivas, quebrou mais a bola, né? Procurou não sair jogando, procurou não circular muito a bola e trabalhou em cima do nosso erro. Então é trabalhar em cima disso, minimizar o erro e analisar bem entre nós aqui qual vai ser a melhor estratégia para a próxima partida, porque se mantivermos assim, nós vamos permanecer na Série B e o Vasco não pode permanecer na Série B. O objetivo do clube é o acesso e nós vamos ter que tomar uma atitude diferente nas próximas partidas. E complementando, né, o Lisca também disse que não tem justificativa o time entrar desligado como tem entrado, né? Como entrou desligado contra o São Paulo, entrou desligado ontem contra o Botafogo, que isso não tem justificativa e que vai cobrar muito dos jogadores uma mudança de postura sobre isso. E mais uma vez ele reiterou, com essa postura, desse jeito não sobe. Então, pelo menos o treinador, né? Pelo menos o treinador já percebeu que desse jeito não dá para subir, dessa forma não dá para subir. O Marcelo Cabo, quando dava entrevista, parecia que ele estava em outro planeta, né? Não, que não sei o que, estamos a duas rodadas do G4, estamos não sei o que, papapá. O Lisca, pelo menos, parece que no seu terceiro jogo, segundo jogo de Série B, ele acordou para a vida, que desse jeito, dessa forma, com essa atitude, não vai subir. Nada justifica isso, né? Nada justifica isso. Nós não vemos aqui para dar desculpas, né? É uma situação que ficou bem visível, né? O início da partida é fundamental, uma jogada que nós sabíamos de combinação do Diego aqui com o Guilherme. A gente errou a cobertura, erramos o nosso posicionamento dentro da área e aí não adianta, né? A bola já estava 1-0 para eles e aí o time começou a jogar, né? Começou a jogar, teve supremacia, entrou no campo do Botafogo, mas o placar já estava 1-0. Isso dá uma segurança para o adversário, estabelece bem a estratégia de bloco baixo, dificulta as nossas ações ofensivas. Então nós vamos ter que mudar essa questão da atitude. A gente tem trabalhado, tem mobilizado, tem colocado a importância dessa partida, né? Uma partida decisiva, um clássico. A gente ganhando essa partida, a gente aproximaria bem do grupo da frente, do pelotão da frente. Hoje estamos ali, né, no meio da tabela, ainda não tão distante do G4, mas nós precisamos, o mais rápido possível, começar a pontuar de 3 pontos, porque senão nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, que é terminar esse primeiro turno dentro do G4. Se não estivermos dentro do G4, no máximo 1 ou 2 pontos, né, dessa posição. Então não tem justificativa, nós precisamos agora
né, cobrar dos jogadores, cobrar de todos nós, né, porque perdemos junto e se não tivermos atitude, precisamos mudar. Bom, e para finalizar, o Lisca falou também sobre mudanças no time, né? Mudanças aí de peças e na forma de jogar. Ele deixou claro que da forma como o Vasco atuou nas 2 últimas partidas, até tendo posse de bola, etc e tal, não vai rolar, né? Que desse jeito não vai rolar, o Vasco vai ter que adotar uma outra forma de jogar e que provavelmente, né, já para a partida na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco já deve adotar essa postura, lembrando que no meio de semana o Vasco encara o São Paulo, né, pela Copa do Brasil, mas a tendência é que realmente a forma de jogar do Vasco, né, seja diferente. Será que vai ser um time mais reativo de novo, como vinha sendo em alguns momentos? Não sei, mas não vai ter a mesma plataforma de jogo, né, que teve contra o Botafogo. Confira. A gente não está conseguindo ter essa contundência ofensiva, a gente não está conseguindo, né, machucar o adversário. Contra o Guarani a gente fez os gols, mas contra o São Paulo tivemos boa posse, até mais posse que o São Paulo dentro do Morumbi, mas não estamos conseguindo, né, dentro da característica da equipe, ter essa eficácia, essa efetividade no último terço do campo, né? Então nós vamos ter que analisar e talvez temos que mudar a estratégia, fazer um jogo mais direto, um jogo mais objetivo, não tão trabalhado, não tão elaborado, mas um jogo mais seguro, vamos dizer assim, né? Porque não estamos conseguindo, apesar de ter mais posse, apesar de ter bons movimentos, a gente não está conseguindo transformar isso em situações de gol. E o adversário, né, hoje eles tiveram uma bola na trave, teve aquela outra bola, a gente teve mais iniciativa, mas eles foram muito mais efetivos. E depois o segundo gol foi consequência de uma desorganização da equipe, né? No final da partida, numa situação de emergência. Mas durante a partida, principalmente depois das trocas, a gente sentiu demais e a gente precisa ter principalmente, atitude diferente. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!